Mas vamos lá. Hoje é a primeira aula, ainda não temos o nome dela, mas no decorrer do culto, esse nome vai explodir aqui, eu tenho certeza. Mas o que nós vamos passar hoje é muito importante e libertador. Na aula passada você entendeu algo libertador, tá certo? E hoje você também vai entender algo libertador. É o seguinte, vamos abrir a Bíblia. Vamos em Hebreus 9:11. Hebreus 9:11. Você liga a sua ou você abre a sua? Agora está mais moderno, né? Agora é ligar, né? Mas eu ainda estou no papelzinho aqui, eu estou com os dois, ó. Vamos lá, 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Diga, tabernáculo. Ok? Agora nós vamos em Atos. Versículo 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tá certo? São os versículos chave. Depois nós vamos em João. Mas agora vamos entender. Nós vamos falar de adoração. Essa aqui é a visão. Tá vendo? Ela tem as pontas e tem o meio. Então, até agora, eu preguei uma ponta, eu ministrei uma ponta, a ponta da direita. Agora eu vou ministrar o meio, depois eu vou ministrar a ponta da esquerda. Então, 2 módulos, foi a primeira ponta. Agora, cada um desse é um módulo, tá certo? Que é a visão, é o meio da visão. Nós estamos famintos, pessoas têm me procurado, dizendo, olha, quando que vai começar o ministério para casais, os encontros, isso, aquilo e tal. E eu tenho dito, é tempo de fundamentar, de implantar a visão. Logo depois tudo isso vai acontecer naturalmente, concorda? Tá bom? Então é tempo de você me conhecer e eu conhecer você. Nós estamos num relacionamento, né? Você está dizendo assim, Joey, estou junto nessa obra contigo. E eu estou dizendo assim, meu irmão, minha irmã, estamos juntos nessa obra. Então nós estamos trocando experiências. E é tempo disso agora, em paz, sem esforço. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente aprender sobre adoração, nós vamos primeiro entender o seguinte. No Antigo Testamento, quando Moisés passou com o povo pelo Mar Vermelho, libertando o povo do Egito, do cativeiro de Faraó, ele entrou no deserto. Lá no deserto, Deus falou com ele sobre as leis e falou com ele algo importante. Esse algo importante, ele passou 40 dias para receber de Deus. Sabe o que é isso? São as informações que ele precisava para construir um tabernáculo. Então, Deus gastou 40 dias para falar com ele
sobre esse tabernáculo. 40 dias. Agora você vê, Deus criou o mundo inteiro em 6 dias. No 7º ele descansou. Mas para falar do tabernáculo ele gastou 40 dias com Moisés. Impressionante, né? A importância desse tabernáculo. Esse tabernáculo ele acompanhava, ele era um tabernáculo móvel. Então o povo caminhava rumo à terra prometida, eles 40 anos ali, né? Você sabe por que durou 40 anos. Mas no tempo em que aquele povo percorria o deserto, esse tabernáculo móvel acompanhava. Tinha a coluna de fogo, a nuvem de glória, sim, e o tabernáculo. Esse tabernáculo era onde repousava a presença de Deus. Então foi a forma que Deus encontrou, passando isso para o seu servo Moisés, de estar no meio do povo hebreu. Então Deus caminhou com o povo hebreu na jornada do deserto, nesse tabernáculo. Esse tabernáculo ele tinha 3 partes. Então nós estamos estudando, por isso que é a aula. 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o lugar santo e ele tinha o Santo dos Santos. O átrio era uma espécie de pátio. Para que servia? Ali tinha um objeto chamado holocausto e um outro chamado lavatório, uma pia de bronze. Então, esse pátio, esse átrio, todo o povo tinha acesso a ele. O povo ia ali no holocausto e oferecia um sacrifício a Deus. E aquilo queimava, porque ali tinha fogo, e o fogo ficava aceso 24 horas. Então, eu entrava lá como um membro, né, desse povo hebreu e sacrificava um animal. E aquela fumaça Deus recebia, porque eu estava me arrependendo dos meus pecados, reconhecendo que eu precisava de ser purificado. E aí eu oferecia um sacrifício e Deus recebia esse sacrifício se fosse verdadeiro. E assim era. Nesse átrio também tinha uma pia grande, chamado lavatório, onde os sacerdotes, eles se lavavam ali, se purificavam ali para ministrar ao povo. Então, existia esse átrio. Quando Deus então falou com Moisés, falou detalhadamente sobre esse pátio. Também chamado de caminho. Guarda isso aí. Guarda essa informação. Também chamado de caminho. Na sequência, tem o lugar santo. Esse lugar santo já não era mais acesso ao povo todo. Não é o povo todo que tinha acesso a isso. Ali era só os sacerdotes que tinham acesso a isso. E ali tinha a mesa da preposição com 12 pães, que simbolizava a comunhão. Os sacerdotes se alimentavam ali, faziam comunhão ali dentro. Também ali tinha um candelabro com 7 pontas, que ficava aceso também 24 horas. A luz de Deus não podia se apagar, porque senão ficava tudo escuro naquele lugar, e ele ficava aceso 24 horas. Também tinha o altar de incenso, onde queimava incensos a Deus, onde Deus ouvia a oração que aquele povo intercedia, né? Na verdade, o sacerdote intercedia pelo povo, para Deus perdoar o pecado do povo. Então esse era o lugar santo, era um lugar de oração, um lugar de comunhão. Existia o primeiro véu que separava o átrio do lugar santo. E existia um segundo véu. O segundo véu que separava agora o lugar santo do Santo dos Santos, que é o terceiro lugar. Aí nesse Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A presença de Deus repousava aí. Vocês entenderam? Então essas instruções ela foi passada para Moisés, e Moisés executou ali, ó. E aquele tabernáculo era móvel, e o povo levantava para seguir, e o tabernáculo seguia. E o povo descansava, e o tabernáculo parava. E o povo seguia, e o tabernáculo se levantava e seguia.
E assim o povo todo no deserto foi passando, mas a presença do tabernáculo era importante e fundamental para que Deus estivesse no meio deles. Então você aprendeu o tabernáculo? Sim ou não? Sim ou não? Você pode dizer amém? Ok. Depois, quando passados os 40 anos, Josué entrou na terra prometida, né? E lá na terra prometida, na cidade chamada Siló, ele fez uma mudança. O tabernáculo que era móvel, agora passou a ser fixo. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Átrio, lugar santo, santo dos santos. Agora deixa eu recuperar uma informação. O átrio eu falei que também se chamava de caminho. O lugar santo também se chamava de... Quem falou? Amém, verdade. E o santo dos santos se chamava também vida. Então guarda isso. Caminho, diga caminho. Diga verdade. Diga vida. Ai meu Deus, você já está entendendo, né? Quem está entendendo? Hã? Bom, então Josué foi o que fez a primeira mudança. O tabernáculo que era móvel, desculpa hoje gente, mas hoje o negócio é bem didático. Tá certo? Então agora ele é fixo, lá na terra prometida. Aí subiu Saul não fez nada. Depois subiu Davi foi eleito rei e tinha o palácio. E aí ele disse: está errado, por que Deus tem que ficar do lado de fora? Vamos trazer ele para dentro do palácio. A gente quer estar mais próximo de Deus. E aí no quintal do palácio foi transferido esse tabernáculo para lá. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que foi falado para o servo Moisés. Não mudou nada. Aí Davi disse: eu vou erguer um templo. Deus disse: você não. Você banhou sua mão com sangue, você não. Tudo que foi construído aqui hoje, você se tornou rei. Israel é uma grande nação, graças a você, meu servo Davi. Mas você não tem a mão purificada para erguer esse templo para mim. Então como vai ser? Salomão, filho dele, no 4º ano de reinado, constrói um templo. Esse templo, se converter em moeda atual, ele gastou 10 bilhões de reais para construir o templo. Mais de 150 mil trabalhadores. Do mesmo jeitinho. Diga, do mesmo jeitinho. Átrio, lugar santo e santo dos santos. E ali Deus era adorado. Deus manifestava a presença dele. Até que esse templo foi destruído por Nabucodonosor, depois da morte de Salomão. Depois 40 mil judeus ergueu o templo de novo igualzinho. Aí o imperador da Síria destruiu de novo. Aí Herodes foi lá e reconstruiu mais bonito ainda. Do mesmo jeitinho. Aí o general romano Tito foi lá e destruiu de novo. E hoje o que restou? O Muro das Lamentações. Judeus ortodoxos, eles ficam ali orando naquele muro. Por que eu fiz esse pano de fundo? Para você entender uma coisa. Então, Deus no Antigo Testamento ele habitava em templo construído pela mão do homem. E é ali que ele manifestava a presença dele. Mas Jesus, quando morreu na cruz, e quando ele disse, tetelestai, está consumado, diga assim, o céu respondeu à cruz. Diga de novo, o céu respondeu à cruz, e houve um tremor na terra. Agora,
existia o véu que separava quem podia entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele tinha que estar purificado, porque se ele não estivesse, ele era fulminado. E tinha um véu gigante, de cima a baixo assim, e o céu respondeu à cruz. Naquele momento, quando Jesus disse tetelestai, a terra tremeu, tudo tremeu, e o véu rasgou de cima a baixo. E o que significa isso? Significa que a cruz me deu o direito e me deu a autoridade e me converteu a sacerdote. E eu posso agora ter acesso a Deus. Por quê? Porque eu fui feito sacerdote. Então, o poder da cruz é impressionante. Por quê? Porque Jesus se fez o quê? Ele se fez maldição no meu lugar. Então ele foi o cordeiro em nome de toda a humanidade, e ele se entregou como sacrifício vivo ali, como ovelha muda, se entregou ao matadouro, não é isso? E Deus recebeu esse sacrifício, em troca dos meus pecados, me tornando justo. Você está entendendo? Então, o céu, ele respondeu, dizendo assim: eu concordo com a cruz. E o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, de cima a baixo. Para quê? Para nos dar acesso a Deus também. Então, quando Jesus morreu, foi estabelecido o reino de Deus na terra, o reino invisível de Deus. Para quê? Eu posso ver esse reino. Pela fé eu posso ver o reino. Você pela fé pode ver. Então o que Deus me deu? Deus me deu a fé. A fé para quê? Para eu enxergar o reino dele. Então, a Bíblia diz que Deus não habita mais em templo feito pela mão do homem. Então foi descaracterizado qualquer conceito onde Deus habita em templo feito por homem. Isso não existe mais. Mas a gente sente a presença de Deus naquele lugar, sim. As pessoas que estão ali estão exalando Jesus. Eu estou sentindo a presença aqui nesse lugar, sim. As pessoas aqui que estão adorando a Deus, estão exalando o perfume de Cristo, e eu consigo sentir a presença dele aqui. Mas e o lugar? O lugar nada pode mais fazer. Isso foi descaracterizado na cruz. Então, qualquer pessoa que diga para mim que aquela geografia física lá tem poder de Deus, não tem. Agora, a pessoa que está pagando um preço, que está de frente àquele trabalho, aí tem poder de Deus. Os músicos. Então foi descaracterizado. Então Deus não habita mais em lugar geográfico. Não habita, ele habita no meio dos louvores. Então, isso acabou. E isso, mudando na minha mente, eu vou começando a avançar. Aí olha só, em João, diz assim, João 4:19. Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus, salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Então Jesus, ele estava destruindo um conceito que Deus não vai habitar mais em lugar geográfico. Ele estava implantando um conceito que Deus ia morar dentro de mim. Então ele estava começando a implantar isso, a desenvolver isso, a ensinar isso, de que Deus agora vai habitar dentro do homem. Então ele, no momento em que estava sendo preso, ele disse: destruirei este templo, mas eu edificarei outro que o homem não poderá destruir. Quando ele derrubou o comércio no templo, ele disse, mesma coisa: destruirei esse templo e eu erguerei outro no lugar em 3 dias. Então o que Jesus estava fazendo? Ele já estava chamando o templo. Ele estava dizendo: esse templo físico vai ser destruído, mas eu serei o templo imortal, eterno. O templo vai ser eu. É isso que ele estava fazendo. Aí em um determinado momento ele diz assim, Jesus, ele diz: então peraí. Então a gente passou por o Antigo Testamento todinho para a gente entender que primeiro tabernáculo móvel, depois templo de Salomão. E esse templo naquele tempo ainda existia. E agora eu estou entendendo que esse templo foi destruído. Sim, ele já falou que ia ser destruído. Por quê? Porque ele ia morar dentro de mim. Quem vai morar dentro de mim? Jesus. E o que Jesus disse? Agora você segura a cadeira aí. Segura a cadeira. Segura aí. O que ele disse? Sabe o que ele disse? Então peraí. O átrio significava caminho. O lugar santo, Santo dos Santos. Eu vou perguntar de novo. Átrio, lugar santo, Santo dos Santos. Aí Jesus, ele chama a responsabilidade para ele e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele destruiu um conceito geográfico, físico e religioso, e implantou um conceito de graça. E esse ambiente agora, ele não é mais um ambiente natural, ele agora é um ambiente espiritual. O homem não pode mais destruir. Então, a Babilônia sempre vai tentar destruir o templo, mas agora ela não pode mais ver esse templo, porque agora ele está dentro de mim. Sim ou não? Só que tem algo interessante. Ele derrubou o conceito, mas o caminho permanece. A verdade também permanece. E a vida também permanece. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E esse espírito está escrito em letras minúsculas. Por quê? Porque é o seu espírito. E que espírito é esse? As aulas que a gente aprendeu aqui, é o seu espírito vivificado. E o Pai está buscando quem? Pessoas que nasceram de novo, que vão adorá-lo. Homens e mulheres que nasceram do espírito. E o Pai está buscando esses. Por quê? Porque esses são os verdadeiros. Foi esse que o meu filho recuperou para casa. Em espírito. Em espírito. Então, Deus está buscando quais adoradores?
Deus está buscando os adoradores em espírito e em verdade. Então, eu nasci do alto, eu tenho a nova natureza, o meu espírito foi vivificado. Um adorador em espírito. Então diga para o seu irmão: você é um adorador em espírito. Diga para ele: Deus achou você. Diga para ele mais forte: Deus buscou. E você acendeu. E Deus achou você. Deus achou você. Meu Deus, ele estava dizendo assim, ó. Oh meu Deus, Jesus estava dizendo, ó, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem? Aquele que acendeu a chama por dentro, aquele que está cheio da presença de Deus, aquele que tem o seu espírito vivificado. Simples. Não é simples? Aí ele está dizendo, Jesus, não tem o Pai que está lá no Santo dos Santos? Pois é, agora o negócio é comigo. Se você me ver, você vê o Pai. Agora é comigo, agora eu sou o caminho. E esse lugar agora é espiritual. Eu sou a verdade. E eu tenho a vida. E eu tenho vida em abundância. E ninguém vai ver o Pai senão por mim. Agora sou eu. Então, ele destruiu o conceito geográfico, mas o conceito espiritual permanece. Quem entendeu isso? Ele destruiu o conceito geográfico, físico, mas o conceito espiritual permanece. Por quê? Porque ele é caminho, verdade e vida. Ele só está dizendo assim: você não tem que ficar fazendo ritual nenhum, porque eu já paguei o preço por você. Meu Pai já me recebeu como cordeiro. Eu já morri no seu lugar. Você não precisa fazer mais nada. Eu já fiz por você. Então o que eu tenho que fazer? Aí que começa. O conceito geográfico foi destruído, mas o conceito espiritual permanece. Então tudo isso é para dizer o quê? Tudo isso é para dizer que o templo, Jesus, habita dentro de mim. E que da minha jornada cristã, eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E para isso, eu preciso, primeiramente, vamos lá agora que a chapa vai esquentar. Primeiro eu preciso entrar pelo caminho. O que é entrar pelo caminho? É você dizer sim para a cruz. Eu vou até beber água aqui, peraí. Diga assim, ó. O que é entrar pelo caminho? É dizer sim para a cruz. Quando você entra pelo caminho, é porque você, de alguma maneira, o Evangelho chegou até você. Hoje é a aula. O Evangelho chegou até você, e esse Evangelho constrangeu você por dentro. Começou a modificar você, e você começou a sentir algo diferente. E esse algo diferente chama-se Espírito Santo, que começou a dizer para você que você é um pecador, e que você reconhece Jesus como seu Salvador, e que Ele morreu justificando seus pecados. Então, entrar por esse caminho é um lugar de arrependimento.
Então você entrou para esse caminho, você se arrependeu, então isso permanece, é espiritual, mas eu entro na porta do reino, e a porta é o arrependimento. É quando eu me dou conta que eu preciso de um Salvador para a minha alma. Eu preciso de um Salvador para a minha alma. E aí eu entro pelo caminho. Então você entrou pelo caminho. Quantos aqui entraram pelo caminho? São todos aqueles que receberam Jesus. Então, o dia que eu recebi Jesus, é porque eu entrei nesse caminho. Nesse caminho espiritual. Eu me dei conta que eu preciso dele, que eu preciso de um Salvador. Agora, eu entro pelo caminho, mas eu preciso permanecer no caminho. Então não basta eu entrar, eu preciso permanecer. Porque a permanência vai me fazer conhecê-lo mais e mais. A permanência vai transferi-lo mais para dentro de mim. Mais a minha alma vai receber dele quando eu permaneço no caminho. Então, o que é permanecer no caminho? Permanecer no caminho é saber que esse evangelho, que esse templo que eu preciso percorrer durante a minha trajetória cristã, eu preciso saber de que será uma vida de renúncia. Então não existe permanecer no caminho de Cristo sem uma vida de renúncia. Então, a renúncia, cada vez que eu renuncio um desejo carnal, ou eu renuncio a uma vontade fora da vontade de Deus, eu estou permanecendo, e Deus está recebendo isso. E algo está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu estou entrando mais no templo que é Jesus. Eu vou entrando mais no templo. Então, quando Jesus ele diz que ele é o caminho, eu entrei. Legal. Alguém me falou, a primeira impressão é a que fica. Eu disse, não, para com esse negócio. É o que permanece, é o que fica. Você pode ter causado uma primeira impressão, fez um show, ai que legal e tal, mas não permaneceu. Então quem são os vitoriosos? São os que entram no caminho e permanecem no caminho. E o que você está fazendo? Peraí, olha só. Só tem um lugar que eu vou me encontrar. Só tem um lugar onde eu vou descobrir a minha verdadeira vocação, a minha verdadeira identidade. E esse lugar é em Jesus. Então, rumo a quê? Rumo a conhecer e prosseguir em conhecer. Rumo a conhecer e prosseguir em conhecer. Como estão entendendo? Então, adorador em espírito foram esses que foram vivificados, mas são os que permanecem. São aqueles que a chama não vai apagar. São aqueles que a chama vai cada vez mais ficar acesa e mais forte. Então ele está dizendo, são esses os verdadeiros adoradores, porque esses têm o meu espírito para prosseguirem em me conhecer.
e está no caminho. Só adoradores entram e permanecem. Só adoradores entram e permanecem. O que nós estamos aprendendo aqui hoje? Nós estamos aprendendo que adoração não é um momento em que você canta ou louva ou adora a Deus com a música. Nós estamos aprendendo que a adoração é muito mais do que isso, e que a adoração é um estilo de vida, e a adoração é percorrer o templo que é Jesus, prosseguir em conhecer Ele. Então eu sou um adorador. Por que eu sou um adorador? Porque eu quero percorrer o templo todo, e Ele é o templo. E está no caminho. Diga assim: está no caminho. É ter um coração quebrantado. Porque quando você encontrou Ele a primeira vez, e a palavra convenceu você de que você precisa dele, ali é chamado de primeiro amor. Uma coisa diferente, um amor que eu nunca senti, um amor que eu não consigo explicar. Como que isso surgiu dentro de mim? Por quê? Porque eu já amei uma mulher, ou eu amo uma mulher, não é assim. Ou eu amo os meus filhos, e também não é assim. E eu tenho um amor e um carinho muito grande pelos meus amigos, pelo meu amigo, e também não é assim. Um amor que eu não dou conta de explicar, mas que é maravilhoso, que é gostoso, que é bom, e eu quero mais dele, eu quero mais dele, eu quero mais dele. E nesse momento você não faz outra coisa a não ser querer entender mais da onde é que ele veio e quem ele é. E você se quebrantou naquele momento. E o problema é que na caminhada, esse coração sensível ao Espírito Santo, esse coração quebrantado, que está sempre na presença dEle, em adoração, que está sensível a Ele, na caminhada, circunstâncias aparecem, o seu coração vai endurecendo e você deixa de ser quebrantado. E o que é ser quebrantado? Ser quebrantado, meu querido, é quando a sua alma começa a receber seu espírito, e aquele DNA espiritual vai invadindo o seu ser, e vai desconstruindo tudo lá dentro, e construindo tijolos espirituais, e você vai vendo as mudanças, e você vai começando a sentir Deus, e a sua alma vai voltando para o lugar dela de origem, e você segue no arrependimento, você segue nas renúncias, e vai entrando mais, e você não dá conta, está sempre sensível à voz dele, e esse amor que você não consegue explicar, sempre está lá, e isso eleva você em pensamentos, você fica diferente, você vê as circunstâncias e vê o mundo diferente, o mundo apodrece para você, e por quê? Porque você sabe que tem um tesouro em vaso de barro, e tudo é melhor, tudo nele é melhor. Toda vez que você deseja mudanças exteriores, sem desejar uma mudança interior, cuidado, você pode estar saindo do caminho. Cuidado, quando você dá mais valor às conquistas exteriores do que às conquistas interiores. Cuidado, que você pode estar saindo do caminho, e você está perdendo essa sensibilidade. Porque cada vez que eu entro mais e me aproximo mais, eu vou começando a entender a ordem. E a ordem é: prossiga em me conhecer. Por quê? Porque você só conseguiu entrar na porta, nesse reino,
Porque você se arrependeu. Agora prossiga. Por quê? Porque você vai encontrar a minha justiça dentro desse reino. E a minha justiça não é igual à justiça dos homens. Ela é diferente, porque ela vai mudando você. Você vai deixando de ter um coração de pedra. E vai começando a ser sensível. E aí a voz começa a acontecer lá dentro de você como uma explosão. Você não sabe nem como é que aquilo acontece, mas eu sei que começa a ser guiado. E aí eu começo a entender que viver é viver no Espírito e andar nele. E a ordem é qual? A ordem é: conhece o reino, busca o reino. Não se preocupe, porque existe uma conexão. Existe algo magnético, que na medida em que você me conhece e conhece o reino, existe uma atração como um imã, que tudo aquilo que você precisar vai vir, sem você perceber. Por quê? Porque eu estou entendendo. E o que é buscar esse reino? Ele é o templo, ele é, mas ele também é o reino. Então prossiga em me conhecer, por quê? Porque você vai encontrar a minha justiça. E vai encontrar mais o quê? Pode ficar tranquilo, que eu olho os pássaros, olha. Se meu pai alimenta os pássaros, imagina vocês. Não se preocupe com o que há de comer, o que há de beber. Me busque e vai lá. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um desafio. Um desafio. Você que está cansado, inverta o caminho. Vá na contramão do mundo. Começa a buscar o reino, para ver se isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Todo o projeto que Deus tem para você vai ser acrescentado sem você perceber. Então, se Ele é o templo, a viagem não é externa, ela é interna. E o templo está dentro de mim, que é Jesus. Então eu não tenho que percorrer mais nada externamente, eu tenho que percorrer internamente. A jornada. Então, diga comigo: caminho, entrada é o arrependimento, a permanência é uma vida de renúncia, o prosseguir é um coração quebrantado. Como que eu prossigo? Coração quebrantado, coração sensível. Você não vai conseguir percorrer, não vai conseguir andar, não vai conseguir conhecer, se você não tiver um coração de primeiro amor. Porque o coração de primeiro amor vai levar você a novas descobertas nele. Aí ele diz: então isso tem que ficar fixado. Não consigo sair do caminho, ó. Isso tem que ficar fixado. Fixado para que de repente você entenda por que muitas vezes parece que a minha vida não vai para frente, ou que eu ando em círculos. Por quê? Porque a agitação da minha alma busca as coisas externas o tempo inteiro. Conquistas externas o tempo inteiro. Por quê? Porque a voz da Babilônia é essa: se você não é nada lá, você não é nada em lugar nenhum. Aí ele diz: não, se você for pequeno no meu reino, você será, na terra você será grande no meu reino. Ele diz: não precisa ficar preocupado com os lugares, com o final. No lugar da festa, lá no final, pode sentar lá. Por quê? Porque o dono da festa vai chamar você para os primeiros lugares, e você nem vai estar esperando que ele vai te chamar, mas ele vai te chamar. Então
É necessário arrancar essa ansiedade daí de dentro. Porque essa ansiedade leva você, meu irmão e minha irmã, a não permanecer no caminho. Então isso tem que ficar registrado. Arrependimento me faz entrar. Diga comigo, arrependimento me faz entrar. Sim ou não? E o que é que me faz permanecer? Renúncia. E o que é que me faz prosseguir? Quebrantamento. Me arrepender, renúncias e quebrantamento. Isso vai me levar para mais perto. Vai me levar para mais perto. E aí o que está acontecendo? Está apodrecendo tudo lá de fora. Você está começando a sentir até o cheiro daquele planejamento que você fez. Começa a exalar um cheiro, porque toda renúncia que você faz é como uma oferta queimando. É como uma oferta queimando. E eu fico imaginando os querubins lá. Será que ele vai renunciar aquela lá? Mas aquela lá ele não vai dar conta não. Aí você, marata, passou. Pisa na cabeça da serpente. Não. O que? Eu quero ele. Eu quero Jesus. E o céu aplaude você. E você continua com o coração quebrantado na jornada. E ele disse: que viagem, né? Tá uma viagem. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então a minha jornada interior a este templo chegou na verdade. E ele disse: aqueles que são da verdade, ouve a minha voz. E agora começa o quê? Começa você se alimentar da verdade do reino. Você começa a esquentar mais esse relacionamento. Você começa a ouvir a voz de Deus dentro do seu íntimo, confirmando e desconfirmando coisas. E você começa a viver uma vida espiritual. Por quê? Porque agora você está cheio da verdade. Então se você está cheio da verdade, o resto era mentira. Então o que disse? O que disseram para você? Disseram que você não vai dar certo? Disseram que você vai ser sempre essa pessoa assim ou assado? Seus pais de repente no passado amaldiçoaram você, e isso entrou e está registrado aí no seu subconsciente. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então o que começa a acontecer? Começa a acontecer com essa verdade uma desintoxicação na minha mentalidade programática da Babilônia. E começa a ser reconstruído algo. Começa a ser formatado tudo aquilo que eu aprendi no sistema babilônico. E eu começo agora a receber verdades. E uma das verdades é: Ele levou as minhas enfermidades. Eu sou curado. Eu sou próspero. E quando a tempestade se levanta, eu digo: cala.
Eu não vou ouvir você. Por quê? Porque só pessoas que são nutridas pelas verdades celestiais que conseguem calar uma tempestade. Por quê? Porque você vai começando a ter a essência dele, porque agora você está conhecendo a verdade, e a verdade é o reino dele, e a verdade é que Deus é meu Pai. Então Deus não é o meu Senhor somente, Ele é Senhor, mas Ele também é meu Pai. E aí começa uma nova programação. Que programação? A programação de cima. Por quê? Porque eu nasci de cima. Então o nascimento de cima começa a crescer em mim e começa a tomar conta da minha mentalidade. E Paulo chama isso de transformação de mente. E começa a ser renovado. O que significa? A minha mente vai começando a ser purificada, porque as verdades do reino vão invadindo ela. Por quê? Porque tudo que vai manifestar na terra vai passar por minha mente. Todo projeto que Deus tem para você, preste atenção que eu vou falar. Ei, gente, todo projeto que Deus tem para mim no invisível, ele só vai ser manifesto quando a minha boca falar. Vai passar pela minha mente, e quando passar pela minha mente, ela tem que fluir. Ela não pode ser como uma onda que vai e vem, e amanhã eu penso, e amanhã depois eu já não penso mais. As mentes transformadas, elas são indesistíveis ao propósito de Deus. Amém. Entrar na verdade é receber a consciência dele. É operar numa outra dimensão. Não é mais funcionar como o mundo funciona, mas agora é funcionar como um cidadão da Nova Jerusalém. E aí? E aí? O tempo inteiro você vai ser tentado a desistir. O tempo inteiro. O tempo inteiro, cara. Todos os dias a serpente vai aparecer. Todos os dias. E quem não conhece a verdade sempre vai ouvir a voz da serpente. E aí a gente vive uma vida na terra cíclica. Eu sempre estou lá voltando para o ponto de novo. Sempre. E aí, qual é a sua terra prometida? Só entrou na terra prometida quem tinha o Espírito certo. E o Espírito certo diz assim: sim, eu vi gigantes lá, sim. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra e nos porá na terra. Por quê? Porque Ele tinha a verdade constituída dentro dele. E qual é a verdade? Deus falou e pronto. Deus falou e pronto. Então o que Deus falou? Essa é a verdade. Agora, a verdade ela tem que fluir numa mentalidade estável. E mentalidades estáveis, elas são formadas
com a mente transformada, com as verdades celestiais, não mais de uma cultura babilônica ou romana que nós vivemos, sistemática, mas de verdades que Jesus veio dizer. E ele disse assim, ó, eu me vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e o Consolador não vai deixar vocês esquecer a verdade. Por quê? Porque ele vai fazer vocês lembrar tudo, vai lembrar todas as palavras que eu vos tenho dito. Para quê? Para que você não se perca em pensamentos. Colossenses 3:3 diz, pensai nas coisas do alto, onde Cristo Jesus está assentado em seu trono de glória. Então quem sou eu? Diga assim, quem sou eu? Eu sou um cidadão do céu. Por quê? Porque o segundo Adão nasceu de lá, veio de lá, e hoje eu nasci também de lá, e eu nasci do céu. E o que vai ser desenvolvido nesse caminhar? O que eu estou buscando? Eu estou buscando aperfeiçoar a minha mente com as verdades do reino da onde eu vim. Quantos estão entendendo? Quantos estão em paz? Deus está falando com você? Então é lugar, verdade é o lugar onde a minha mente é transformada com as verdades do céu. Agora vem Jesus, ele está fazendo assim para você, assim, ó. Está fazendo assim para você, ó. Para aí não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Para aí não, para aí não. Tem mais, tem mais, tem. Tem uma vida que você nunca experimentou. Tem uma vida nova para você viver, que você nunca experimentou. E muitas vezes, por causa da confusão da sua alma, você está perdendo essa oportunidade de experimentar o quê? A vida que Ele tem para você, de fato. De fato. Ele está dizendo, vem, entra mais. Aí, antes eu não podia, porque esse lugar era físico, mas agora é espiritual, e Ele me fez sacerdote. Então eu posso entrar no Santo dos Santos, que significa vida. Espiritualmente falando, equivale à vida. E agora? O que tem lá? O que tem lá? Tem a presença. Olha só. Isso está... Agora sim, cutuca teu irmão. Mas onde é que está isso? Responde para ele. Dentro de você. Onde que está essa vida que eu preciso descobrir? Em meu íntimo. Então Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Você tem uma identidade nele. Nele. E você precisa descobrir que identidade é essa. Tudo bem, contador, advogado, glória a Deus, isso está correto. Mas existe um dom que Ele te deu. Existe um dom.
um dom. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, aquele caminho, as verdades, está começando a cair a máscara minha, e eu estou começando a ver um quadro pintado de quem realmente eu sou. Esse quadro pintado que realmente eu sou está na presença dele, só ele sabe. E eu ainda nem consegui identificar, mas aos pouquinhos eu estou vendo o quadro pintado, já está mais ou menos nítido. E toda vez que eu prossigo em conhecer, o que você precisa entender? Ele perguntou para os discípulos: e vós, que dizem que sois? Aí, profeta Elias e tal. Aí Pedro disse, o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, você nesse lugar dos Santos dos Santos, você vai começando a saber quem Ele é na sua vida. E você vai começando a falar quem Ele é. E você não se preocupa mais com nada, você só se preocupa em falar quem Ele é, exaltar quem Ele é. E o que Ele disse para Pedro? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Oh meu Deus! Então no Santo dos Santos, quem tem a chave da minha identidade? Quem tem? O meu Pai. Então, não é carne nem sangue que te revelou, mas é o meu Pai. E ele disse: Pedro, tu é a rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, quando eu chego nesse lugar, eu digo quem Ele é, e Ele diz quem eu sou. Isso é para dentro. Então os adoradores são essas pessoas, esses homens e mulheres que nasceram de novo, mas que não se contentam só com o novo nascimento. Eles querem prosseguir em conhecer, e passar por essa jornada, nesse caminhar, nessa verdade, nessa vida. Por quê? Porque na presença de Deus, naquele tempo, antes da crucificação dele, no tabernáculo de Moisés, bem antes, a arca da aliança estava no Santo dos Santos. Está bem teórico, está bacana. No Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, a arca levava a vara de Arão, um pedaço de maná e o livro de Torá. Então, o que significa isso para nós? Quando eu entro no Santo dos Santos, eu recebo a minha identidade e recebo a vara para reinar. E essa vara, ela não é natural. Por quê? Porque ela floresce no deserto. Por quê? Porque um homem espiritual não vai receber uma vara natural, ele vai receber uma vara espiritual. E você se torna o quê? A autoridade naquilo que Deus elegeu você. Então, Santo dos Santos, eu recebo autoridade para reinar. No Santo dos Santos existe a provisão que é o maná, e essa provisão que está aí é simbolicamente para eu entender o quê? Para eu entender que Deus é o meu provedor, que mesmo diante das circunstâncias, ou mesmo diante do deserto,
mesmo nessa caminhada, muitas vezes pesada, todos os dias Ele vai prover você. Então esse é o caminho dos adoradores, porque esses estão adorando ao Pai em espírito e em verdade. Estão percorrendo o templo, prosseguindo em conhecer Jesus. E a cada passo que eu dou, eu vou me descobrindo cada vez mais. E isso é desenvolvimento. É eu diminuindo e Ele crescendo em mim. Você consegue entender? Que é de dentro. É de dentro. Vamos ficar de pé. Senhor, o Senhor está aqui, presença dEle. Então, eu prossigo em conhecer, e nesse lugar espiritual, eu entro no Santo dos Santos, e lá no Santo dos Santos eu recebo a vida que é dEle. Não a vida que eu escolhi, mas a vida que Ele escolheu para mim. E aí Ele diz quem eu sou. E quem que você é? E quem você é? O primeiro título que você recebeu é o título de filho. Então você é herdeiro, não é? Mas você nesse reino, você é alguém. Você é alguém. Diga, eu sou alguém nesse reino. Eu quero viver a vida que Ele fez para mim. Então está caminho, lugar de arrependimento, lugar de renúncia, lugar de quebrantamento. Verdade é o lugar de receber as verdades do alto. É de me tornar uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade. As mentiras do mundo já não me desviam mais. Eu já passei da linha, não tem mais volta. Não tem mais volta. Porque eu conheci a verdade. E depois que eu conheço a verdade, não tem mais volta. Pode acontecer o que for, mas não tem mais volta. E Santo Santos, que é Jesus, Jesus, tudo isso é Jesus, tudo isso é Jesus, tudo isso é Jesus, tudo isso é Jesus. Eu recebo o meu cajado. Recebe aí o seu cajado aí, ó. Recebe o seu cajado que faz você reinar no dom que Ele te constituiu. Você vai se descobrir. Você vai se descobrir. Tem muito mais para você. Amém?
gente percorre o templo, é porque nós estamos em Cristo. Amém? E adoração, adorador. O que é adoração? O que é ser um adorador? Ser um adorador é você entrar por esse caminho, permanecer nesse caminho, viver em constante quebrantamento, receber da verdade do alto, para não ser mais enganado na terra, e reinar na autoridade que Ele me deu. Você entende? Glória a Deus por isso.